Bem-vindos ao podcast Empreendedor Liberal. O tema de hoje: quais os desafios para se trabalhar por conta própria? Sou Martin Júnior. Olá, bem-vindo. Meu nome é Robson Kerle. Sejam bem-vindos, eu sou Washington Ramos. Então, respondendo a sua pergunta, Martins, eu acredito que a primeira maior dificuldade que existe para quando você trabalha por conta própria é na questão da produtividade. Produtividade é algo que, inclusive, pegou muito para mim durante um tempo, porque assim, a impressão que dá muitas vezes é que você estando em casa, você vai ter mais tempo para produzir. E parece que não é o que acontece de fato. O dia parece que se torna muito menor do que ele é. Eu não sei se às vezes a questão de distrações ou de você não se organizar no que deveria fazer, isso tudo acaba fazendo com que você não consiga produzir tudo o que deveria ou o que você acha que poderia produzir. Eu acho, inclusive, que o principal aí é você criar um fluxo de trabalho e você também criar metas. Quando você trabalha sozinho, se você não colocar metas claras para você de tudo que você tem que entregar, seja na semana, ou então se você faz meta diária, ou se você faz meta por hora, não importa, mas você tem que criar um fluxo de trabalho acima de tudo, né? Uma organização de tudo que vai ser feito na semana, criar os projetos, eu tenho projeto tal, organizar bem essa questão e você realmente procurar de fato seguir as metas, né? Não dar aquele jeitinho para você mesmo. Senão aquilo que parece que seria algo muito maravilhoso, que você tem muito tempo, eu estou em casa, me sobra muito tempo, só que do mesmo jeito que sobra tempo para trabalhar, sobra tempo um monte de outra coisa. Se você não se preocupar em criar um fluxo, você inclusive parece que aquilo toma a sua energia. Porque quando você não cria um fluxo, parece que você tem tanta coisa para fazer que você fica aquela coisa de meio, para onde que eu vou? No final não faz nada. Tu fica rodando em círculo. Você tem que ter foco, né? A palavra é foco no que você está fazendo naquela hora. Exatamente. E justamente por isso que é importante ter um fluxo. Fica muito difícil de você focar em alguma coisa quando você não sabe de fato nem no que focar, porque você, na verdade, não tem um fluxo. Você acorda o dia, legal, vou trabalhar. E aí? O que eu tenho que fazer? Às vezes você não sabe nem o que tem que fazer. Você sabe assim no geral, eu tenho que fazer isso. Mas você tem que pegar uma tarefa grande e dividir em várias microtarefas diárias ou semanal, da maneira que ficar melhor para você. Mas você tem que pegar todas aquelas tarefas, dividir e de fato você se controlar. Quando você trabalha numa empresa, o que acontece? Naturalmente, você tem um organograma dentro da empresa, um quadro onde esse cobra desse, que cobra desse, que cobra daquele, que já tem uma planilha do que você tem que apresentar e chega para você, eu quero que você faça isso. Então você chega sabendo o que tem que fazer, quando tem que fazer e quando que isso tem que estar pronto, como tem que fazer, inclusive. Agora, quando você trabalha para você mesmo, se você não criar um fluxo de trabalho, um fluxo para que você mesmo saiba o que tem que fazer, você mesmo seja o cara que vai cobrar de você, você se perde. Você se perde. E no final você não faz nada. Você simplesmente vê o dia passar e você não fez nada. Só que aqui o problema todo é que não passa um dia. Passa um dia, daqui a pouco passou, daqui a pouco, quando você vai ver, passou uma semana, quando você vai ver, passou um mês, e você vai olhar, eu não fiz nada. Eu não produzi nada. Simplesmente os dias passaram, eu não me atentei, porque eu sempre acordo achando que eu tenho muito tempo para fazer muita coisa, só que em casa o tempo voa. O tempo voa, quando eu vou perceber, acabou o dia. Aí eu olho para trás, o que eu fiz? Não fiz nada. Então isso era algo que pegava muito para mim, até antes de eu começar a criar um fluxo de trabalho. Hoje eu sou meu próprio gerente, eu mesmo cobro de mim e eu olho a minha planilha todo dia, eu tenho isso para fazer.
E eu vou ticando tudo o que fez, mudo a cor lá, ó, tá ok, beleza. Bota aquele verdinho que dá até um alívio, pá, -1. Isso aí. E eu vou pro próximo. Porque senão, você fica assim, cara, que eu não fiz nada. E hoje em dia é o contrário. Quando eu vejo aquele monte de vermelhinho lá, eu mesmo fico, meu Deus do céu, tem que dar um jeito nesses vermelhinhos. Porque se eu não mudar esses vermelhinhos aqui, Você não produziu. eu não produzi nada e aquilo gera em mim uma agonia. Caraca, eu não fiz nada. E aí, como é que faz? A coisa não tá andando. Porque se tu não fez nada, se a coisa não andou, você simplesmente não vai ter resultado. Simples assim. Por isso que as metas elas precisam ser muito bem elaboradas para você ter foco, né? Você ter resultado. Exatamente. Bom, e em relação à disciplina, né? O autogerenciamento. Exatamente. Foi dentro dessa planilha que eu fiz, eu comecei a colocar, inclusive, nelas, não tem só a planilha do que eu tenho que fazer. Existe também um tempo. Porque se uma meta sem tempo não é meta. Sim. Você vai fazer quando der? Quando quiser? Não. Você cria uma tarefa para fazer. É importante também que você saiba o motivo daquela tarefa, porque isso te fortalece. Daí que a motivação vem de motivo, né? Quando você sabe o motivo que você tem que fazer algo, você sabe o que aquilo vai te trazer de bom, aquilo te traz um ânimo a mais para você executar aquela tarefa. Com certeza. E a data. É data tal. Enquanto tiver dentro da data, tá lá o amarelinho. Porque tá dentro da data. Cumpriu? Tá verde. Passou da data e não cumpriu, já tá um vermelhinho lá para mim. Então, o que acontece? A questão do autogerenciamento e da disciplina é você não só criar um fluxo, mas você se cobrar para que aquele fluxo seja de fato executado. Existem ferramentas para isso, inclusive, né? Existe ferramenta para você gerenciar o seu tempo, né? Quem quiser pesquisar, a ferramenta chama-se Tríade do Tempo, onde você começa a mapear tudo aquilo que é para você urgente, tudo aquilo que é essencial e tudo aquilo que é circunstancial, né? Essa é uma ferramenta que eu aprendi durante toda a minha formação de coach e que eu uso na minha vida também, que eu usava também com meus coaches, né? Ajudando eles a gerenciar o tempo. Funciona basicamente da seguinte forma: você divide uma parte do seu tempo naquilo que é circunstancial. O que é o circunstancial? É o fazer nada. Como assim? Você, por incrível que pareça, você tem que ter o tempo do nada também. Você não pode ficar o tempo todo na atividade, senão você fica maluco. Você tem que ter um tempinho que você vai tirar para não fazer nada, né? Para quem fuma, vai fumar. Para quem quer tomar um cafezinho, vai lá, toma um café. Para quem quer simplesmente relaxar um pouquinho, dar uma olhada ali nas redes sociais, coisa rápida, dá uma aliviada, né? Deixar um pouquinho o teu processador relaxar. Então você tem que mapear tudo, faz uma lista completa. Todas as tarefas que eu faço, isso. E você começa a ver, poxa, eu tenho que ter um tanto no circunstancial de porcentagem de tempo, eu tenho que ter um tanto de porcentagem de tempo naquilo que é a tarefa a ser executada, e eu tenho que ter o mínimo possível de tempo naquilo que é urgente. Por quê? O que é uma tarefa urgente? Tarefa urgente é aquela tarefa que você não cumpriu no tempo, que ela se tornou urgente porque ela já passou do prazo, e agora você está maluco com um monte de coisa para fazer e você não consegue nem sair do lugar porque tem um monte de coisa para fazer. Então, o ideal é que menos de 30% do seu tempo fosse focado em fazer coisas urgentes, ou seja, apagar fogueira, apagar incêndio. O apagar incêndio deveria ser só daquilo que de fato surgiu naquele momento e não de coisas que você deixou de fazer lá atrás. A maior parte do seu tempo tem que estar concentrado naquilo que a gente chama de tarefa a ser de fato executada. Porque se você estiver na maior parte do tempo executando o que tem que ser executado, significa que você está executando tudo no tempo e você não está acumulando trabalho. Então você programou 10 tarefas. Vamos lá, eu tenho 10 tarefas para programar. Nunca deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Exatamente. Não pode procrastinar, né? Exatamente. Eu tenho 10 tarefas.
essas 10 tarefas eu tenho prazo tal para concluir. Se eu concluir essas 10 tarefas, elas estão sempre no prazo, não vai ter tarefa urgente. A única coisa que vai surgir de urgente é aquilo que, de fato, surgiu naquele momento. Foi urgente, surgiu agora. Não tinha como tu programar, porque surgiu agora. Sim. Só que como você tá com tudo em dia, quando surge um incêndio, você apaga sem problema e a empresa anda, seu negócio anda e tá tudo ok. E você tira ali 10% do teu tempo, é o tempo do nada. É aquele tempinho. Ah, mas eu não posso ficar assim. Pode, não só pode, como deve ter um tempinho do nada. Agora, eu tenho 10 tarefas. Eu comecei a procrastinar, me embaralhar nas 10, porque eu não tive a disciplina de cumprir o próprio fluxo de trabalho que eu criei. Então, aquelas 10 tarefas, 3, 4 foram para urgente. Agora que essas 3, 4 foram para urgente, o que aconteceu? Tem essas 3, 4 urgentes, tem mais as urgentes que surgiram. E aí o que acontece? Eu fico apagando um fogo ali e não consigo acabar de apagar. E o que acontece com aquelas outras que eram dentro do prazo? Como eu não estou conseguindo fazer elas estão acumulando e estão virando urgente. Virou bola de neve. Virou uma bola de neve e você vai ficar maluco. Tudo vai ficar mal feito. Muitas coisas nem feitas serão. E você não consegue fazer seu trabalho produzir simplesmente porque você não conseguiu organizar sua tríade do tempo. Essa é uma ferramenta para gerenciamento de tempo, para você começar a mapear tudo que você faz na vida e começar a direcionar melhor teu tempo. Mas existe ferramenta de produtividade propriamente dita para você usar na internet. E aí eu dou o exemplo aqui da Asana e dou o exemplo do Trello, que são ferramentas que fazem isso. Principalmente, essas ferramentas servem para gerenciamento de equipes. Mas, por exemplo, você trabalha sozinho, você usa o Asana ou usa o Trello, você bota tudo lá e automaticamente lá fica mudando para verde, para vermelho, você tica o que fez, você joga observações, você cria os projetos. Então, assim, sempre a tecnologia, a internet a nosso favor, né? Bota lá no Trello, baixa o aplicativo no celular, de onde você estiver, tá lá vendo lá a produtividade. Por quê? Toda empresa tem a questão da produtividade. Eu Os lembro... indicadores, né, que eles se falam por si só. Né? Exatamente. Antigamente, quando eu trabalhava na aviação, foi implementado o 5S. E tinha também a questão de Kaizen, né? Que era para você criar ferramentas, metodologias novas para estar sempre melhorando a produtividade. E o 5S estava ligado a isso, a toda a organização. Então as empresas, a maior dificuldade das empresas hoje, né, talvez, principalmente empresa grande, é estar criando mecanismos de produtividade para ela conseguir com o mesmo tempo ter muito mais resultado, né? Então, se nas empresas grandes já é difícil tendo um monte de funcionário, um monte de sistema, imagina você se você não se autogerenciar, se você não tiver disciplina. Mas usa a tecnologia também. Usar a tecnologia a seu favor para conseguir fazer essa coisa andar melhor ainda, entendeu? Principalmente se você trabalha por conta e não tem ninguém para te cobrar. Mais ainda você é obrigado a ter uma autodisciplina, porque o seu gerente é você mesmo. E se você quiser dar uma de gerente legal com você mesmo e não cobrar como deveria, no final das contas quem não vai ter o resultado vai ser você mesmo. Sim. Então... Vai doer no bolso. Vai doer e muito. Quem vai cobrar vai ser o cliente e só vai cobrar uma única vez, nunca mais te procura. Exatamente. E aí a coisa não anda. E aí você vai falar, eu não tô tendo resultado. Mas eu não tô tendo resultado por quê? Porque eu não tenho trabalho? Não, porque eu não tenho produtividade. Aí tu fez lá os outros 4 setores da empresa. Você conseguiu trazer os clientes, você conseguiu vender o trabalho, né? Você tem um financeiro, um CRM, tudo funcionando. Porém, na hora de executar, que é o seu operacional, você não consegue executar direito porque você não tem produtividade. E aí você não vai ter indicação desse cliente, porque ele já está provavelmente muito insatisfeito. Uhum. Você não vai ter indicação dele e você não vai conseguir pegar novos clientes, porque você ainda está perdendo tempo com esse, que ainda não conseguiu concluir o trabalho. E você vai estar eternamente se matando para conseguir novos clientes, porque a sua base nunca cresce. E por que a sua base não cresce? Porque ninguém te indica. Porque seu trabalho não rende.
Então, produtividade é fundamental e a autodisciplina, ela é um dos conceitos principais dentro da produtividade. Maravilha, maravilha. Assim, com relação ao medo, né? O medo de vender. O que você poderia dizer aí? Então, quem trabalha por conta própria tem essa dificuldade, que como você trabalha por conta própria, você faz tudo. Você usa várias ferramentas que vão te ajudar, mas você que faz tudo, no final das contas. E dentro desse tudo, a não ser que você tenha um funcionário, dentro desse tudo inclui-se o vender. Só que o problema é que imagina o seguinte, você era funcionário, você não vendia, você executava. O trabalho vinha, fulano, tem um trabalho X, beleza, você executava. Você é ótimo no que você faz, você é um excelente expert. Você faz muito bem o que você faz. Só que agora você tem um negócio. Não vai ter uma empresa que vai trazer o cliente e você executa, não. Quem vai trazer o cliente é você, através do marketing digital, e você que vai ter que vender para ele. Você vai trazer ele no marketing, mas você vai ter que fechar a venda. Então, para muitas pessoas que estão entrando nesse mundo, nesse mercado, o medo de vender é algo que atrapalha demais. Porque a pessoa, ela é expert, mas ela nunca foi vendedora. E quem nunca vendeu acha que vender é o maior absurdo do mundo. E não é. Vender, como qualquer coisa na vida, é prática. Existem pessoas, né, que já nascem com dom, tem um exemplo aqui, e tem pessoas que já nasceram com dom. Talvez diferente de mim e de você, nós nascemos talvez com outros dons, né? Mas tem pessoas que nascem com um dom da venda, que já nasce com essa facilidade de negociar e tal. Mas eu te pergunto, qualquer pessoa pode praticar e, ainda que não seja o melhor vendedor do mundo, pode aprender a vender muito melhor do que vende hoje em dia? Com certeza. Existem ferramentas para isso, treinamento. E a pessoa vai se modelando e tentando ver o perfil, né? Porque existem vários tipos de vendedores, né? Existem vários tipos de abordagem. E eu acho que antes de você vender um produto, acho que você tem que se vender a si próprio, né? Exatamente. Eu acho que é o primordial, né? Exatamente. Então, a gente está falando aqui de quem entende de vendas. E o que acontece? É isso. Você tem que entender o seguinte, como qualquer outra coisa na vida, você pode praticar e desenvolver. A gente está aqui se expressando através de vídeo, através de um podcast, né? Talvez se falasse disso há 10 anos atrás, ficaria algo inimaginável para todos nós. Hoje já é algo natural. A gente já faz isso com uma naturalidade. Amanhã vai ser mais natural ainda. Ano que vem, o podcast vai estar cada vez mais fluido. E sempre vai ser assim, porque tudo na vida é prática. Tudo na vida é absolutamente prática. Então, assim como tudo na vida é prática, a venda é prática. Só que... E assim, só uma observação. A gente tem que estar sempre buscando conhecimento, né? A gente está sempre aprendendo. Cada dia eu aprendo. Eu estou aprendendo aqui com vocês hoje. E a gente tem essa humildade de reconhecer isso também, né? Exatamente. A todo momento a gente tem que buscar a informação, mas a gente está sempre aprendendo. E eu acho que esse é o caminho, cara. Concordo. Hoje em dia o aprendizado ele é constante, né? Exatamente. Ele é constante. Então, não se deixa travar pelo medo. Eu sempre costumo dizer, não existe pessoas que não tenham medo. O problema da vida não é ter medo. Medo todo nós temos. E o medo nos ajuda. Porque o medo nos torna alerta. O medo nos faz, quando a gente busca isso, vencer barreiras e ganhar conhecimento e habilidades que a gente não tinha antes de enfrentá-lo. Então a gente enfrenta o medo e a gente consegue. Então, para todo mundo que está iniciando, que está pensando em começar a empreender, a ideia de vender é algo absurdo. O que eu tenho a dizer é isso. Não deixe o medo travar. Vai com medo. A primeira vez vai travar ali, não tem problema não. Falou, travou, não tem problema. A segunda eu falei coisa, não tem problema. Na terceira vai melhorar, na quarta mais ainda. Justamente. Na quinta, quando você for ver, aquilo tá tão natural, Tentativa e erro. que você vai conseguir. Porque não adianta. Se você pensa em trabalhar por conta própria, você tem que aprender a vender.
E o principal que a gente vende, antes de vender qualquer produto ou serviço, é a nós mesmos. A gente se vende antes de vender o produto ou serviço. O produto ou serviço é a consequência. O que você vende primeiro é você. É a sua credibilidade, é a sua autoridade. No momento em que a pessoa comprar a sua credibilidade, comprar a sua autoridade, ela compra o que mais você vender. O restante é só detalhe. Sim. É a mesma venda, sendo ela uma técnica, você pode desenvolver. Mesmo assim, não seria válido contratar um vendedor para uma pessoa que está iniciando? Digamos que ela tem aquela dificuldade imensa. Até ela atingir esse nível, ela pode perder dinheiro, o negócio dela pode até fechar. Não seria válido contratar terceirizar, contratar um vendedor? Seria totalmente válido. A grande verdade é que o ideal, talvez depois de um tempo, é que você possa investir em pessoas para trabalhar contigo em vários setores. A grande questão é, e quando eu não tenho dinheiro para investir? Se tiver o dinheiro para investir, ou se tiver formas que sejam mais em conta de conseguir arrumar vendedores, pô, é maravilhoso. Porque, sem dúvida, se você tiver uma pessoa que seja focada em cada área, a coisa tende a andar melhor. Se você tiver uma pessoa que ela durma e acorde pensando somente em vendas, a probabilidade dela fazer aquilo de forma mais fluida e dela fazer aquilo ter muito mais resultado é muito maior do que talvez se você tiver que se preocupar com tudo. Mas pensando aqui no nosso cliente aqui, na nossa pessoa que está iniciando agora um negócio, e que essa pessoa talvez não tenha essa condição de investir, então eu acho que vale sim ela aprender a procurar se desenvolver. Se tiver a condição de contratar, melhor ainda. Se não, existem formas sim de você conseguir, com pouco custo, aos poucos, devagar, praticando, conseguir seus primeiros clientes. E sem dúvida, depois que a coisa andar, você tiver a condição de ter alguém só para vender, pô, maravilhoso. Ter uma outra pessoa somente focada no atendimento, tudo isso é fantástico, sem dúvida. E eu acho que esse é o caminho sempre, é o caminho posterior. É o caminho que todos nós procuramos. É trazer, agregar pessoas depois para estar fazendo o nosso negócio crescer. Porque isso aqui é um negócio. E todo negócio tem um intuito: crescer e fazer as pessoas ao redor crescer. Se todo mundo cresce, é maravilhoso. É sinal que a coisa está evoluindo, que a coisa está andando, que a coisa está caminhando. E quando todo mundo cresce, todo mundo ganha. Isso aí. Isso é fantástico. Assim, em relação à transição de um funcionário para empreendedor, para saber lidar com isso aí É complicado, né? O que acontece? Eu diria que a coisa mais importante em quem vai empreender, a coisa mais importante não é ferramenta, não é dinheiro, não é como conseguir isso, como conseguir aquilo, não. A coisa mais importante está aqui, ó. É você mudar a mentalidade. É você mudar o mindset. Por quê? Uma coisa é você ser funcionário. Quando você vira o seu patrão, tudo muda de figura. O que faz, o principal elemento que vai fazer algo dar certo para você é você ter o mindset de empreendedor. Quando você conseguir trabalhar esse mindset, o restante é natural. O que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Quando você, talvez não seja o caso seu que esteja ouvindo, mas é o caso de muitas pessoas. Eu vou trabalhar. Cheguei na minha empresa, eu mal chego já doido para ir embora. Eu nem entrei, eu já estou pensando em sair. Se eu puder produzir o mínimo possível e ganhar o máximo que eu puder, pô, legal. Eu tenho que fazer 3 projetos. Se eu puder fazer um, tá bom pra caramba. Vou ganhar o mesmo salário? Vai mudar alguma coisa? Então, se eu puder... Chega sexta-feira, eu já tô quinta-feira pensando no sextou. Chega domingo, eu sou o cara mais triste da face da terra porque amanhã é segunda. Então, assim, quando você é funcionário, a sua mentalidade é de... Não estou dizendo de todos. Tem muitos funcionários que
que pensam diferente. Mas existem muitas pessoas que estão pensando mais no FDS do que no próprio trabalho. Ou seja, tá com a cabeça mais no fim de semana do que no trabalho. Então, quando você muda para você ser o seu patrão, tudo muda de figura. Muitas pessoas têm aquela ideia de o dono do negócio é o que trabalha menos. É o contrário. O cara que não é o dono do seu negócio, ele, se trabalha de segunda a sexta, ele começa a se trabalhar segunda depois do almoço, né? Que antes ele só tá a alma lá, né? E sexta-feira, antes do final do expediente, a alma já saiu do corpo há muito tempo. Então, quem é patrão, não. Quem é patrão é todo dia. Quando o negócio é seu, é todo dia. Sabe por quê? Porque você não está preocupado somente em atender. Você está preocupado com as contas que você tem que pagar, você está preocupado que você tem que ter cliente, você está preocupado que você quer fazer a coisa evoluir. Só que aí que está o detalhe. Você acha que isso é ruim? Não, isso é muito bom, cara. Aí você começa a ficar viciado no trabalho. Aquilo te dá um prazer, porque é teu negócio, é como se fosse teu filho, que você está vendo que cada dia está crescendo mais, né, e evoluindo. Então, aquilo se torna uma cachaça. Você trabalha de domingo a domingo, mas isso é maravilhoso, você gosta do que você faz. Você gosta de estar ali, você quer ver a sua empresa crescer. Você quer ver o seu negócio crescer. Então, o principal é isso, é mudar a mentalidade. O resto é detalhe. É detalhe que a gente vai caminhando junto aqui, vai vendo aqui o podcast, vai vendo a live toda quarta-feira, às 15 horas, que eu vou ensinando o passo a passo de tudo que eu estou falando aqui. E é isso. Você vai aprendendo o que tem que aprender. Agora, o principal é a mentalidade. Você tem que ter a mentalidade de que agora tá comigo. Agora eu tenho que fazer a coisa caminhar, eu tenho que fazer a coisa andar. Então é outro mundo. É outro mundo. A pessoa que tô falando a maioria, não significa que todos sejam assim. Lógico, como eu falei, tem funcionários que pensam como empreendedores dentro da empresa. Inclusive, abrir um parêntese, eu acho que a empresa que ela incentiva você a ter participação de lucro, a empresa que incentiva você a ganhar por produto que você vende, por serviço que você vende, essa empresa é a empresa mais inteligente que tem. Por quê? Porque ela faz com que você comece a ganhar por produtividade, então você começa a se inserir dentro da empresa e você passa a se sentir parte da empresa de fato. Porque você começa a ser um empreendedor dentro da empresa. Você sabe, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então porque o que é um empreendedor? É o cara que quanto mais trabalha, quanto mais produz, mais ganha. Se a empresa te dá todas as ferramentas, né? A condição de você, quanto mais evoluir dentro dela, mais você ganha, essa empresa ela está ganhando um empreendedor dentro da empresa. E você, inclusive, no seu negócio, pense nisso. Criar uma cultura de empreendedores dentro da sua empresa. Que todo mundo se sinta parte dela e queira evoluir junto com ela. Queira fazer ela crescer. Que a pessoa vai pensar, eu quero crescer. Só que quando ela cresce, o seu negócio cresce junto e todo mundo cresce. Só que no modelo antigo, que talvez você esteja inserido, talvez não, você pode estar, ou pode enxergar muitas pessoas assim, que estão na empresa pensando muito mais em só quero ganhar o meu e sair, do que quer evoluir. Então, se você não mudar a mentalidade, a coisa tende a não dar certo. Se você for pensar em trabalhar para você com a mesma mentalidade que tinha como funcionário, vai ser pior ainda, porque teu sextou na empresa é a partir das 17, 18 horas, né? Se você vier com essa mentalidade, teu sextou na sexta vai ser a partir do quê? O dia inteiro? Já vai começar o dia no sextou? Ou então a tua segunda vai começar o quê? 5 horas da tarde e acabar 6? Se você vier com essa mentalidade, é pior ainda. Porque você não vai ter ninguém para te gerenciar, ninguém para te botar disciplina. Se você não vier com a mentalidade de, vou vencer, esse é meu filho que eu estou fazendo aqui, ó. É meu filho que eu estou criando, eu quero fazer ele crescer e ser o melhor. Se você não vier com essa mentalidade, vier com essa... Caso você tenha essa mentalidade de só sou um funcionário apenas, a coisa não vai andar. Então, para quem tem essa mentalidade, esse é o principal obstáculo. Para quem não tem essa mentalidade, vem tranquilo que o resto é molezinha. É só fazer acontecer, é só trabalhar. E o trabalho, a coisa vai acontecer. Pode não ser amanhã ou depois, daqui a 2, 3 dias.
mas você vai plantar o que você colher, né? Tem até o ditado que diz: o plantio é opcional, mas a colheita é certa. E isso é verdade. Porque, por que eu digo isso? Ah, se eu plantar coisa ruim, eu colho coisa ruim. Se eu plantar coisa boa, eu colho coisa boa. E se eu plantar nada, já que eu plantio opcional, não vou plantar. Se eu não plantar nada, eu não colho nada. Eu fico na escassez. Então é fato que você vai ter resultado. Desde que você tenha a mentalidade vencedora e trabalhe, o resultado vai vir com o tempo. Se você usar as ferramentas certas, se você souber utilizar as ferramentas a seu favor para atrair clientes, para conseguir fazer com que a sua empresa funcione todo o mecanismo, o restante é só questão de trabalhar e o resultado vai vir. Agora, a mentalidade, ela tem que ser uma mentalidade campeã desde sempre. Se a sua mentalidade for campeã, o resto é detalhe. Vamos que vamos. Isso aí. Como se automotivar nos momentos mais difíceis? Essa é a pergunta-chave. A mais importante, talvez, de todas as perguntas que a gente fez aqui até agora, nesse podcast. Por quê? A motivação é algo que tem que ser interno. A motivação é algo que tem que vir de dentro de você. Se você procurar motivações externas, a chance de você ficar pelo caminho é muito grande. Porque o que acontece? Nada, por mais que você tenha um caminho ali, nada é tão simples assim. Vão ter momentos de incerteza, vão ter momentos de você ficar cabisbaixo, vai ter um momento que você vai ficar mais decepcionado. Porém, se você passar por tudo isso, você vai ter o resultado depois. Eu lembro de uma música que eu fiz uma vez, e a música, a letra da música falava o seguinte: eu não sei bem ao certo o que é amar, mas deve ser querer estar perto de quem te faz viajar a um outro lugar, do lado de lá, na ilha atrás do mar. O que eu queria dizer com essa letra? Eu queria dizer o seguinte: eu fazia uma metáfora onde o mar era a vida, as ondas eram as dificuldades. E você, quando ia entrando para dentro do mar, cada vez mais as ondas iam te dificultando. Porém, se você não desistisse, persistisse e fosse até o final, quando você ultrapassasse todas essas ondas, você ia chegar num paraíso, que é a ilha atrás do mar, a ilha atrás do mar. Isso que eu queria dizer com a música. Então, se você conseguir enfrentar esses obstáculos todos, o resultado lá na frente vai ser você conseguir de fato o que você quer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, você tem que ter muito claro na mente o que você quer. O que é a sua ilha atrás do mar? O que te espera nessa ilha? Porque algo te espera nessa ilha. E esse algo que te espera nessa ilha é o que vai te motivar. Quando toda onda bater contra você e tentar te empurrar, te jogar para fora, vai ter algo que vai fazer você enfrentar aquela onda de novo. Porque é muito fácil você fazer o quê? É muito fácil você simplesmente parar um determinado momento e deixar a onda te levar. É o que muita gente faz na vida. Vai remando, chega uma hora, tô cansado, cara, desisto. Os sonhos, os objetivos, exatamente, né, pessoais. Aí a pessoa para e a onda faz o que? A onda leva. E a onda te leva para onde ele vai, tá tudo certo, vamos desistir. Então tem que ter algo muito forte para você querer ultrapassar essas ondas. E esse algo muito forte é o que você vai encontrar na ilha atrás do mar. Então a primeira coisa que você tem que saber: o que tem nessa ilha que eu tanto quero? O que tem na ilha atrás do mar que faz com que eu não desista, com que eu enfrente chuva, sol, com que eu enfrente todas as adversidades? Quando você descobrir de fato o que te faz querer chegar na ilha atrás do mar, você vai todo dia lembrar disso. E isso vai ser sua motivação. Toda vez que você pensar em desistir, que você pensar em desanimar, você vai lembrar: pô, mas o motivo de eu estar fazendo isso aqui é aquilo ali. Para algumas pessoas, a ilha atrás do mar é ver o filho em casa bem. É ver o filho que falou: pô, pai, me dá aquele presente lá, e tu não tem. E a ilha atrás do mar, às vezes, é só você chegar aí no Natal, né? Até me emociona. É você chegar no Natal e... aí, filho, toma aí, ó, aquilo que você me pediu. Às vezes a ilha atrás do mar é aquela esposa que sempre esteve do teu lado
e batalhou contigo todos os dias e ela queria dar aquele passeio e você nunca teve condição de levá-la naquele lugar que ela queria, poder dar um momento de alegria, de felicidade para uma pessoa que batalha todos os dias, trabalha de manhã, de tarde, de noite, e você, pô, queria tanto poder dar aquilo para ela, dar aquele passeio, aquele momento, e você não consegue. Às vezes a ilha atrás do mar é você ter condição de poder dar isso para sua esposa. Às vezes a ilha atrás do mar é você dar aquela alegria para tua mãe, aquela mãe que, como a minha, trabalhou tanto, ralou tanto, se dedicou tanto, né? Se esforçou tanto como diarista, como balconista, né? Para que eu pudesse estudar e lá na frente ela ter a alegria de ver, pô, meu filho se formou. Agora meu filho tá aqui e ela, como em um momento da minha vida, eu tava lá na UFRJ, depois de estudar a vida inteira em escola pública, e quando eu fui fazer a matrícula, eu tinha 18 anos, eu falei, não, mãe, eu vou sozinho. E ela insistiu, não, eu queria tanto ir contigo. E aí eu vi que ela queria tanto ir comigo porque aquele era o sonho dela. Tudo bem que depois eu acabei saindo da UFRJ, não me formei na faculdade lá, mas quando eu vi o brilho nos olhos dela, que ela queria muito estar lá, eu vi que tudo que ela tinha feito na vida dela era pelo aquele momento. E hoje, dá vontade de chorar quando eu olho, que eu lembro que ela estava na grade do outro lado e ela não conseguia parar de rir e era um riso, ao mesmo tempo com vontade de chorar, parecia que ela ia explodir de tanta alegria. Parecia que cada casa que ela limpou, cada vez que ela chegou em casa, falou, meu filho, eu tô tão cansada. Parecia que naquele momento ela nunca tinha se esforçado na vida dela. Que cada minuto valeu a pena. Então talvez a tua ilha atrás do mar seja ver o que eu vi nos olhos da minha mãe aquele dia. Aquele orgulho de falar assim, tudo valeu a pena. Então talvez a tua ilha atrás do mar seja isso. Então quando você descobrir o que te espera lá na ilha atrás do mar, você não vai desistir em nenhum minuto dos teus sonhos, dos teus objetivos, e você vai se esforçar ao máximo para poder enfrentar todas as dificuldades, para pegar cada dificuldade, cada momento e botar no bolso e falar, tá comigo, eu vou que vou e sou eu. Muito bom, bacana, cara. Eu vou chegar lá na ilha, é isso. Então, descubra o que tem lá e você vai descobrir por que você faz o que você faz, ou por que você vai fazer o que você está querendo fazer. Você descobrindo isso, tudo passa a ter sentido. E essa é a verdadeira motivação. O empreendedor ele tem que entender também, né, que não é só a família dele. Direto ou indiretamente, ali, o que ele está produzindo ali, está sendo sustento de outras pessoas indiretamente, né? De outras famílias. De outras eu famílias. acho lindo o trabalho que uma pessoa que empreende faz. Porque é quando a pessoa empreende, ela não está mudando só o mundo dela, como você disse, ela muda o mundo de muita gente. Você lembra lá atrás os funcionários que você teve, né? Você sabe que aquela pessoa que ia lá trabalhar para você, né? O negócio que você teve, e que nós tivemos juntos depois nós fomos sócios em um momento, né? Que é uma das coisas que a gente tenta fazer na vida e que a gente aprende, dar certo em um determinado momento, depois não dá tão certo. Só que a vida é assim, você vai fazendo até tudo dar certo. Só que num determinado momento eu lembro de você falar para mim a felicidade que você tinha de saber que aquela sua funcionária estava podendo sustentar a família dela, ter a comida em casa, porque ela estava lá trabalhando contigo. Então, aquilo lá não era importante só para você, era importante para ela, e não só para ela, mas para a família dela em casa que estava esperando por ela. Então, eu acho que o trabalho que o empreendedor faz é muito bonito. Ele muda não só o mundo dele, mas ele muda o mundo de todo mundo que está ao redor dele. Com certeza. É isso que eu tenho a dizer. Maravilha, vou te falar. Eu fiquei emocionado também. Eu tô só aprendendo, cara, assim, cada vez mais. E eu acho que nós, né, estamos aprendendo cada vez mais. Com certeza. E é muito bom essa troca, essa experiência que a gente está tendo aqui. Valeu mesmo. Pô, muito, muito feliz de estar aqui. E é muito emocionante realmente lembrar
tudo que a gente faz para estar aqui, todos nós, né? Só nós sabemos a nossa história, né? E eu sempre tive uma frase na minha vida. Eu nunca me importo aonde eu estou. Eu me importo onde eu quero chegar. É isso que faz a diferença para mim. Eu tô falando isso rapidamente, porque, assim, minha família não nasceu abastada. De onde eu vim, aonde estou e aonde eu quero chegar. Exatamente. Minha família não nasceu abastada, mas a minha mãe, tal como minhas tias e meus primos, eles tiveram uma cultura, como eu tive, de nossas mães, que vieram do Nordeste, trabalharam, batalharam, nós batalhamos muito e agora vocês vão ter que estudar muito, se dedicar, e vocês vão ser muito melhores e vão se batalhar cada vez mais. Eu nunca tive vergonha de trabalhar. E nessa época, desse período da minha vida que eu contei, eu acabei depois saindo da faculdade, foi um outro momento, porque aí outras questões, eu não tinha condição às vezes de pagar passagem, alimentação para ir para a faculdade, mas era uma outra história. Só que aí eu falei, eu tenho que fazer outra coisa da minha vida. Eu decidi, vou fazer um curso então de mecânico, vou entrar na aviação porque eu vou conseguir ter um retorno mais rápido e depois eu volto para a faculdade. Só que para conseguir fazer o curso de mecânico, eu tinha que arrumar um trabalho. E naquele momento, sem nada para fazer, eu fui trabalhar numa padaria. Eu fui trabalhar na padaria, que foi para mim muito bom também, maravilhoso. E mesmo depois de ter estudado, ter feito curso técnico, ter iniciado na faculdade, de repente eu me peguei lá na padaria limpando o chão. E passou um conhecido uma vez e me viu. E por um momento foi uma professora minha, e por um momento eu tive um pouco de vergonha. E aí eu subi, fui no banheiro, eu comecei a chorar. Pouquíssimo minuto depois, quase um minuto depois, eu parei de chorar. Eu sequei a lágrima e eu lembrei porque que eu tava ali. Eu tava ali porque eu tava pagando meu curso. Que depois eu me formei, fui trabalhar na aviação e ganhei muito dinheiro com isso, foi muito bem. Eu parei de chorar logo em seguida, porque eu pensei assim, eu sei porque que eu tô aqui. Eu tenho que pagar meu curso. E eu tô aqui para isso. E logo em seguida eu lembrei dessa frase, por isso que eu falei da agora, que eu falei, não importa onde eu tô aqui agora, o que importa é onde eu quero chegar. E pouco tempo depois eu tava trabalhando na aviação, tava ganhando muito bem, tava com um carro muito bom, tava com a vida legal, e é assim que segue. Então não importa onde você tá, importa onde você quer chegar. Isso aí. É isso que importa. Mas é isso, já me alonguei bastante. Quero agradecer também por estar aqui. E é isso. Até o próximo podcast. Eu quero agradecer também, né? Deixar claro aí também que não é uma ilha, é um arquipélago de uma ilha, tua vista, a outra muito mais bela. Verdade. E é pra frente que se anda. Isso aí. Muito obrigado a todos aí. Obrigado. Tchau, tchau.